Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de resenha. Eu fiquei pensando se eu ia fazer uma resenha desse livro ou não. Na realidade, eu não tinha intenção de resenhar esse livro enquanto eu lia ele. Mas depois que eu terminei, eu fiquei tão decepcionada com o final que eu achei que merecia uma resenha para vocês chegarem a uma conclusão comigo, porque eu gostei muito do livro e eu acho que a autora saiu correndo e se atrapalhou inteira no final. Podia ter desenvolvido mais um capítulo ali um pouco melhor, mas ela só terminou de um jeito que eu achei meio ruim. Mas né, quem sou eu? Tudo que a gente sempre quis é o último livro que eu li da Emily Griffin. Eu vou deixar aparecendo aqui do lado alguns outros livros que eu li dela. É uma autora que eu gosto muito. Eu acho que foi a primeira autora de drama mesmo que eu li na vida. Eu fui apresentada a esse gênero através da escrita dela e logo depois eu conheci Lucinda Riley e Nora Roberts. Mas um livro de drama realmente, acho que foi a primeira autora que eu li. E eu sempre gostei muito dos livros dela. Ame o que é seu é um dos meus livros preferidos do gênero. Eu acho que ele conversou muito comigo. Enfim, gosto muito da autora e eu fui ler o livro com uma expectativa bem alta. Em tudo o que a gente sempre quis, nós somos apresentados a duas famílias inseridas na mesma sociedade, mas com contextos e classes sociais muito diferentes. Os Browning são pessoas extremamente ricas que moram em um bairro nobre da cidade. Dinheiro nunca foi um problema para eles. Eles nunca controlaram nada. Tudo que eles queriam, eles só compravam. O carro que eles queriam, eles compravam. Iam nas festas que mais estavam badaladas, shows, ingressos de última hora para camarotes VIP, estudaram nas melhores escolas. O filho aqui, o Finch, passou em Princeton e foi super ovacionado, mas aí a gente fica ali naquela dúvida de que será que ele mereceu mesmo ou será que uma doação garantiu o lugar dele na escola? Então a gente tem essa família que é extremamente abastada e que os privilégios cegam eles, e ao mesmo tempo tem os Volpe, que são um pai solteiro criando a sua filha adolescente. Ela ganhou uma bolsa para estudar na escola particular que fica ali naquele bairro mais rico da cidade, em Nashville. Ela tem que dar tudo de si ali porque ela tem uma bolsa, então eles não pagam a mensalidade, mas ela precisa demonstrar para a escola que ela é boa o bastante para estar ali, não só em questão de notas, mas socialmente em questão aos alunos, porque 95% dos alunos dessa escola são ricos e classe média alta e extremamente privilegiados, e a Layla, essa menina, não é. A nossa história começa quando a Layla mente pro pai que vai estudar na casa de uma amiga e elas vão para uma festinha clandestina na casa de um colega da escola e acaba vazando uma foto da Layla extremamente bêbada em uma situação muito constrangedora, e a legenda da foto tinha uma conotação racista gigantesca, porque a Layla, ela é filha do Tom com uma brasileira que abandonou eles porque tinha vários problemas com álcool e drogas, e até que momento a relação dos pais não deu mais certo e a mulher só sumiu no universo. Então, automaticamente, eles ligaram a Layla como uma pessoa latina, chamavam ela de mexicana, na verdade, mestiça, extremamente preconceituoso o tom que eles tratavam ela, que a legenda da foto estava demonstrando. E aí foi um problema gigantesco, porque essa foto foi enviada para algumas pessoas e não existe isso hoje em dia de apagar alguma coisa da internet ou
fotos que desaparecem com uma visualização só, essa história de Snapchat, de viu, deletou. Gente, existe print e capturou a tela ali, printou a tela, isso foi pro mundo, não tem mais voltar atrás. E essa imagem rodou a escola inteira, a cidade inteira, todo mundo viu aquilo. E quando o pai dela descobre, ele surta, e tá mais do que certo, né? Porque uma legenda racista e uma menina adolescente em uma posição completamente desfavorável, mostrando um peito, assim, saindo para fora do vestido, um vestido super curtinho, podre de bêbada, deitada numa cama cheia de adolescentes, enquanto ela devia estar em um outro lugar, enquanto essa festa não devia estar acontecendo, realmente é problemático. E é assim que os dois mundos se conectam. O Finch foi responsabilizado por ter tirado a foto e enviado. Por mais que o Finch tenha dito que ele não postou a foto, ele enviou para as pessoas. E se ele tivesse postado no feed do Facebook e do Instagram, o efeito teria sido o mesmo e ia alcançar 1 milhão de pessoas, como de fato ocorreu. A Layla implorou por tudo que era mais sagrado, que o pai dela não fizesse um escândalo, que ele não fosse denunciar na escola, mas não tem como, é impossível que isso não chegue para a coordenação da escola, além de ter sido extremamente de mau gosto. É crime tanto o racismo quanto você divulgar a foto de alguém em situações desconfortáveis, constrangedoras, com conotação sexual. Então, gente, não tirem foto de pessoas nessa situação, não mande nudes, porque vai saber, né, gente? Vai saber o que vai acontecer. Então, o Tom vai até a escola, expõe a situação, conta que foi o Finch quem enviou a foto, porque nessa altura todo mundo já tinha visto, os pais já tinham visto, os alunos tinham visto, o próprio diretor da escola já sabia que isso tinha acontecido. E eles chamam o Finch e a família dele lá, ele pede desculpas, se responsabiliza, ok. Até que o pai do Finch, uma pessoa extremamente com caráter duvidável, preconceituoso e até um pouco com a visão distorcida da realidade mesmo, chama o Tom para conversar em casa e dá 15 mil reais para ele para tentar acabar com o caso. Não faz denúncia, pelo amor de Deus, meu filho tá indo para Princeton. Se isso chegar na faculdade, a vida dele vai simplesmente acabar. Quando a Nina, a mãe, descobre que ele fez isso, ela só fica louca. A cabeça dela explode, ela surta, briga com o marido, chama a atenção do filho e vai conversar ela mesma com o Tom, pede 1 milhão de desculpas, tenta amenizar a situação, mas ao mesmo tempo diz que ela quer que o Finch seja responsabilizado, que ele faça a denúncia e que as coisas se resolvam da forma correta, porque não é uma brincadeira, né? E a Nina passou por uma situação de abuso sexual quando era nova, e isso moldou toda a forma com que ela agia, sempre com vergonha de si mesma, sempre com medo, ficando quieta, abaixando a cabeça e aceitando tudo que o marido sempre disse para ela, embora não tenha sido ele quem fez aquilo com ela. Aquilo mudou ela, não era mais a mesma pessoa, vivia com medo de algo acontecer e com vergonha, achando que a culpa era dela. Então, quando ela vê que o filho dela pode ser responsabilizado, tenha tido uma conduta muito semelhante com o que ela sofreu, aquilo acaba com o mundo dela e ela tenta de todas as formas fazer com que a Layla sofra menos e seja menos prejudicada e tenta fazer o filho entender que aquilo é errado, que ele agiu de forma incorreta e que é extremamente abominável a conduta dele. No correr do livro, a gente é apresentado algumas questões que nos fazem refletir e pensar um pouquinho sobre o quão o privilégio pode cegar as pessoas, o quanto o medo pode cegar as pessoas e pode fazer com que alguém se sinta menos, se sinta inferior, se sinta incapaz. Em como, às vezes, uma pessoa que já é vista como inferior porque tem menos dinheiro, no caso da Layla, que está numa sociedade inserida num contexto que
todos os colegas têm condições financeiras muito maiores do que ela e ela se sente menos por causa disso. E quando algo absurdo acontece com ela, ela só quer abafar e não quer que ninguém sofra consequências, porque na cabeça dela aquilo só vai fazer com que ela seja menos aos olhos dele. E como a Nina, uma mulher que passou por uma situação horrível na juventude, ela abaixou a cabeça e deixou com que a criação do filho fosse guiada pelos privilégios, pelas facilidades e pela personalidade duvidosa do pai, não se impondo, não tentando ensinar quais eram os melhores caminhos para ele, porque as coisas eram mais fáceis no mundo deles, no mundo em que o dinheiro nunca foi problema. Então, quando ela se depara com essa situação, ela começa a se criticar, a se ver como uma mãe terrível que errou na criação do filho, e isso dá um clique na cabeça dela em pensar que essa era a oportunidade de ela tentar mudar e moldar o filho dela de uma forma um pouco menos privilegiada. Enquanto a gente lê o livro, a gente é apresentado a uma outra versão da história. O Finch diz que a namorada dele, agora ex-namorada, teria ficado enciumado porque ele estava achando a Layla muito bonita, muito querida, inteligente, e ela que tirou a foto, ela que escreveu a legenda e enviou para as pessoas, que ele seria inocente nessa história e não teria contado para ninguém porque ele queria proteger a Polly, que é a namorada, porque ela passava por várias dificuldades, etc. Enfim. E ele concorda em tentar melhorar as coisas, pedir desculpa pra Layla, ele concorda em ir até a casa da Layla e do Tom, falar com eles pessoalmente junto com a Nina para pedir desculpas. A Lily pede autorização pro Tom para sair com ela, para tentar se redimir de alguma forma, enfim, conta essa versão pra Layla. Só que a história parece que não fecha, né? Que as coisas são... Você fica na dúvida de qual das versões que é, você fica pensando se o Finch está fazendo aquilo porque ele realmente gosta da Layla e estava tentando proteger a Polly, ou ele simplesmente queria se livrar daquilo, se a personalidade do pai realmente moldou muito ele, ou se ele tinha sim salvação, se ele tinha pego alguma coisa da essência da mãe dele que ela tinha tentado passar para ele. E a gente vai indo, a autora vai nos conduzindo e tem momentos que você fica certo de que não foi a Polly que tirou a foto, em outros você tem certeza absoluta que foi o Finch que fez aquilo. E no meio de tudo isso, vai se desenvolvendo uma amizade muito bonita entre o Tom e a Nina. Eles criam laços ali realmente verdadeiros. É uma amizade que realmente cresceu ali no meio, que não tem nenhum tipo de conotação romântica. Você vê que eles pegam dessa fraqueza, dessa dificuldade e constroem algo muito bonito, que é uma relação de pessoas que se entendem, que sabem o que está acontecendo ali e querem que as coisas se resolvam da melhor forma possível e da mais justa possível. É claro que aqui, como precisa existir a figura de um vilão, de uma pessoa antagônica aos dois protagonistas que são justos e coerentes, o Kirk, que é o marido da Nina e pai do Finch, é extremamente às avessas para ele. Só importa que ele e a família saiam por cima em detrimento da verdade e da justiça. Para ele isso não importa. Para ele, tudo o que interessa é que o filho saia ileso dessa situação e consiga estudar na faculdade que passou, enfim. Não tem outra alternativa para ele que não essa. Então, a gente vai descobrindo na história tudo o que ele faz por trás dos panos e como ele dá o jeito dele para que tudo se resolva da melhor forma para ele. Eu gostei muito da história. Eu acho que a Emily é uma ótima autora. Ela escreve de uma forma que prende, que faz a gente pensar, que não dá todas as respostas ali no início. Só que aqui no final do livro acontece uma reviravolta gigante que a gente fica, meu Deus, é claro, agora faz sentido. E nós não vemos
a resolução. Termina ali enquanto está tudo pegando fogo, como a gente não sabe o que vai acontecer. E o próximo capítulo, a Layla narrando 10 anos depois, como está a vida dela, o que aconteceu. E é dessa forma que a gente descobre o desfecho da história. Eu, sinceramente, queria ter visto acontecer em tempo presente. Porque nós acompanhamos a história inteira narrada em primeira pessoa no presente, vendo os desenrolares da história, entendendo o que está acontecendo, descobrindo junto com os narradores a história narrada, um capítulo por cada personagem. Então ela é narrada pelo Tom, pela Nina e pela Layla, e a gente vai entendendo o que cada um pensa, como cada um pensa e por que cada um quer agir da forma com que está agindo. E daí no final nós não temos isso, é só um apanhado, um resumão de 4 ou 5 páginas dizendo o que aconteceu e pronto, acabou. Eu até acho que como as coisas se resolveram, era como eu esperava e eu imagino que fosse realmente acontecer na vida real, porque a Emily costuma escrever de uma forma bem fiel ao que realmente aconteceria na vida real. Mas eu queria ter visto mais, sabe? Eu adorei o livro, mas no final eu não sei se eu adorei tanto assim. Eu acho que eu preferia que fosse diferente mesmo. Deixa aqui nos comentários pra mim se você já leu esse livro, se você já leu alguma outra obra da Emily Griffin, ou se você ficou curioso para saber como ela escreve, para conhecer mais histórias dela. Deixe seu joinha se você gostou desse vídeo, se inscreva para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Um beijo, até semana que vem!